Eu sou Eduardo Pastor e este é o MX3, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Cara, se você quer agradar um apresentador, tu vem pro programa e traz uma cerveja, cara. Uma cerveja da tua autoria, cara. Uma cerveja que tem teu nome. Cara, tu não consegue agradar alguém mais do que se você der uma cerveja pra ela com teu próprio nome. E a cerveja é do meu ilustre convidado, Bruno Z. Tá aqui o Z aqui na cerveja dele. Ele é cervejeiro, é músico e um músico de mão cheia que tá fazendo o lançamento de uma música foda que a gente vai falar sobre ela. Chama-se Vinho e Dias de Chuva. Mas primeiro, Bruno, Opa, obrigado por ter vindo, cara. eu que agradeço aí você, Eduardo e a equipe aí do MX3. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, cara. Você me ofereceu um café, eu te ofereci uma cerveja de café aí, né, pra gente começar bem. Bom, eu tô me segurando pra não abrir, cara, mas nós vamos guardar pra uma ocasião. Isso aí. Um dia de chuva. Eu vou guardar pra um dia de chuva. Cara, vamos começar aqui nessa música massa, que é Vinho e Dias de Chuva, cara. Eu escutei essa música algumas vezes e eu cheguei a te falar isso, né? Na hora me lembrou assim, Radiohead. Eu falei, Foi, caralho. porra, eu fiquei felizaço. Olha aqui, ó, minha tatuagem aqui. Eu Cara, tatuagem de Radiohead, velho. carimbo de cadeia, né? Tatuagem de... Cacete. Cara, eu fiquei muito feliz, porque é de cara a banda que eu mais ouvi, assim, nos anos 90, né? E me mergulhei, assim, nas profundezas do Radiohead, fora outras coisas que eu curto muito também, mas é uma banda do coração, assim, uma das bandas do coração mesmo. Eu fiquei muito feliz quando você falou que lembrava Radiohead, e realmente, na produção, eu fiz questão de conversar com o produtor Roberto Mendes, né, que fez a produção da música, de falar das influências, né, principalmente do Radiohead. Tanto que ela é uma música pop com refrão e tal, mas ela tem umas coisas e umas nuances assim bem alternativas, né? Na bateria, assim, no modo de tocar. Então isso foi bem Radiohead, assim, lembrando principalmente ali os dois primeiros discos. Cara, uma das músicas que eu mais gosto deles é High and Dry. High and Dry, E The aquele Bends. comecinho, né, cara? Tum, tá, tum, tá, tum. E eu Já falei, tem esse comecinho aí, né? cara, que Né? doido Já, isso já aqui. lembrou, né? Mas aí ele abre pra outras coisas que eu fui ouvindo, assim, eu falei, caramba, bicho. E, e é uma provocação, né? Porque eu nunca escutei, velho, alguém cantando uma vibe Radiohead em português. É, você me falou, fiquei feliz por isso mesmo, porque eu desde o do início da carreira, assim, desde sempre, compondo sempre em português e tentando, né, colocar minhas influências dentro das minhas composições, assim, e fiquei feliz Qual que é o lance dessa por ter letra aqui, percebido. cara? Vinho e Dias de Chuva. Cara, Vinho e Dias de Chuva é uma canção, né, assim, eu venho lançando esses trabalhos solos autorais aí desde, assim, eu tinha uma banda autoral em 2004, que era Dínamo Z. E a banda acabou em 2016, cara. A banda durou muito tempo, teve várias formações. Já tinha o Z. Já tinha o Z, O, Dínamo Z. da onde é o Z, cara? O que é o Z? Na época da banda, né, Dínamo Z, Dínamo é aquela transformação de energia mecânica em elétrica. E o Z, a gente tinha um guitarrista nosso que era fã do Frank Zappa. Aí eu e o baixista escolhendo o Dínamo, e ele, bota um Ah, Z de Zappa aí e tal. E depois que eu saí da banda, aí eu tava, depois de inúmeros acontecimentos, né? Quando eu resolvi mergulhar de vez na música, assim, por pura falta de opção, assim, mas assim, bem centrado para trabalhar mesmo. Eu falei, cara, eu tenho que arrumar um nome artístico. Só que eu não pensava em Bruno Z, né? O Z, eu pensava Bruno Caetano, que é meu sobrenome. Eu já trabalhei
como assessoria de comunicação, eu sempre botava Bruno Caetano. Aí o cara, qual que eu falei perto da minha mãe, ela coloca Z de mamãe, que o nome dela é Zi, né? Dona Zi. Aí eu falei, pai, então vai ser Z, né? Eu não podia negar, né? Simpaticão, Aí virou cara. uma homenagem à minha mãe, Bruno Z, de Dona Zi, Cara, e é da minha mãe, forte, é forte. né? Pois é, o Z vem daí. E a música Vim Dias de Chuva, cara, essa música especificamente é uma música que a gente chegou até a gravar com a Dinamo Z em 2006, cara. Uma música muito querida e como a gente gravou em EP, na época não tinha lance de plataformas, aí eu resolvi dar uma roupagem para ela agora, né, nesse novo formato e deixar ela aí como eu tô fazendo, quando eu vou começar a fazer com várias outras músicas aí que tá engavetada, para celebrar até o mais de 20 anos que tem a Dinamo Z, né? E, e acabou, mas eu continuo lançando meus trabalhos solos e Vim Dias de Chuva é uma canção aí que eu tava há muito tempo querendo regravá-la com essa nova roupagem aí e estou muito feliz aí com esse lançamento. Ela tem uma guitarra muito legal, cara. Sim, guitarra aí do Beto Mendes, um produtor que é um cara sensacional. Ele é multi-instrumentista, além de produtor, tem um estúdio ali no Parkway chamado Estúdios Beta. E é um cara que ouve muito o artista no sentido de conversa com o artista para saber o que ele quer na música. Então eu chego lá com a música crua no violão e eu converso com ele, e a gente vai dando esse corpo para a música do jeito que a gente quer que Eu fique. notei esse lance da guitarra em outras músicas tuas, assim, tem uma guitarra, são as guitarras assim que elas têm uma característica quase à parte da música, né? Alguns riffs assim mas que dá uma força assim animal, né, cara? Sim, sim, sim. Musa Avião Musa também Avião, que é uma homenagem a Brasília, né? e que tem uma letra bacana. Vamos falar sobre ela, mas é a parte da guitarra. E estamos vivendo num átomo também. É música bem introspectiva aí também, todas produzidas aí pelo Beto Mendes e músicas Legal. bem atuais aí que eu compus há pouco tempo, essas Ah, últimas aí que você fala. são músicas atuais. Essas aí eu compus nos últimos 2 anos por aí, essas foram músicas bem atuais mesmo. E, cara, fala um pouco aí. Musa Avião, quando eu li, eu não esperava. E, de repente, é uma ode a Brasília, né, cara? É uma ode a Brasília, você falou a palavra certa, uma ode em forma como se você fosse uma musa mesmo, né? Tratada como uma mulher, uma musa. Então a gente vai falando ali dos traços de Brasília, mulher escultural, eixo monumental. É uma canção que você pode falar tanto para uma mulher quanto para uma cidade como Brasília, né? Por isso o nome Musa Avião, que é a nossa musa, né? Uma cidade planejada, uma cidade, o que a gente se entende por uma cidade planejada no sentido poético, né? Musa é uma coisa que a gente tem que não pode ter, que a gente queria que ela fosse assim, mas e a gente não tem. A musa ela fica ali intocável, né? Assim como Brasília. Brasília é nossa Interessante. musa e a gente gosta dela, a gente ama, ela nos inspira, né? E ela não é nossa, só nossa também, né? Ela é assim como qualquer musa, ela tá ali e ela não tem uma posse, né? Então eu fiz essa música justamente por essa ode a Brasília, a essa cidade perfeita que a gente que tão mística e tão planejada ao mesmo tempo, né? Ela é burocrática e ao mesmo tempo poética, né? Então é uma coisa assim, ela às vezes nos deixa intrigado, nos deixa encantado, né? por, por tudo que envolve, né? Pelo político social e pelo misticismo também, que fez nascer a cidade, que nasceu através de um sonho, né, cara? Então, é tudo reunido aí nessa canção Musa Avião, que eu inclusive chamei pro clipe uma amiga dançarina chamada Shabana Dark, que ela participa do clipe e ela propôs uma dança bem legal pro clipe e ficou bem bacana. Provocante, cara. Muito provocante essa imagem de Brasília. Musa, uma espécie de esfinge, né? Algo que você não decifra e Exatamente. que pode até te devorar, né? E que Exatamente. devora muita gente, né?
Leitura perfeita. E, cara, como é que é? Você falou dessa ideia não, uma frase que me chamou a atenção, que não tinha mais opção que não a música. Como assim, cara? Você foi. O que te levou a esse momento em que você não tinha nenhuma outra opção além da música? Cara, eu vou começar respondendo isso de uma forma assim bem direta, porque a música ela me salvou de todas as formas possíveis. Me salvou de depressão, me salvou de falta de grana, me salvou de qualquer coisa que você possa imaginar. Só que o que que acontece? Eu trabalhava, eu era mecânico de elevador, eletromecânico, né? E eu já tinha banda de ir no museu, alternativa, autoral, só que eu nunca pensava em viver de música, porque sempre autodidata, né? Sempre se cobrando muito. Não, cara, eu tenho que trabalhar, né? Eu sou da mão na massa e tal. E não pensava em viver de música assim, tinha aquele sonho, né? De música autoral e tal, mas é um sonho distante, né? Só que aquele negócio, né? Quando passa uma estrelinha assim no céu, você, meu sonho é viver de música. Meu sonho é a música na minha vida, né? Isso aí você faz desde criança, né? Só cuidado com os seus sonhos, que eles podem se realizar, né, cara? De uma forma ou de outra, eles podem se realizar, se você acreditar. Só que eu não acreditava, assim, no sentido literal de, porra, eu vou ver. Até porque eu me achava muito limitado na música, limitado para tudo, né? Então era um sonho bem distante, eu nem esquentava com isso. Queria tocar, chegar ao fim de semana, ensaiar. Como eu trabalhava num serviço insalubre, né, que é elevador, que é uma coisa bem perigosa, é perigo de queda, de choque, de mutilação, e a gente tinha muitas reuniões sobre isso. E eu já tinha experiência, assim, só que eu sempre me machucava muito, né? Esbarrava aqui e tal, levava um choquinho aqui, outro ali. E, e tinha umas reuniões, cara, e na época foi uma médica que tava, era uma multinacional, né? Foi lá para ver quem é que tinha algum algum nível de déficit de atenção que não podia trabalhar. Se fosse um nível muito alto, não podia mais trabalhar. Eu nem esquentei com aquilo, porque eu já tinha experiência e tal. Mas ela fez um teste com todo mundo, assim, resumindo, e todo mundo deu mais ou menos normal e o meu deu muito alto, né? Aí ela falou com esse cara que tem que ser barrado, ele tem que ser barrado da profissão. Só que meu supervisor não queria me tirar porque ele me achava um bom técnico, né? Então, responsável e tal, sempre resolvia as coisas. Só que ele falou: não, tá errado. Ele falou: não, eu tenho que levar esse laudo aqui. Ele faz outro teste. Ele foi fazendo uns testes mais específicos, aí foi só piorando, né, cara? Caramba. Aí eu falei: não, era melhor ter ficado naquele. Aí foi descobrindo espectro autista, um monte de coisa. Aí eu, não, para, fez um, fez outro. Tudo isso porque ele não queria me tirar. Mas aí a doutora falou: tá vendo? Tá vendo aqui? Então aí eles me colocaram num setor mais tranquilo e me aconselharam a fazer uma faculdade, né? E a empresa me deu, foi até bacana comigo, né? Que me deu assim 4 anos assim para eu trabalhar num setor mais tranquilo da empresa até fazer uma faculdade para poder mudar de profissão. E eu acabei fazendo logo jornalismo, né? E, aí fiz jornalismo no último semestre, não tinha, eu trabalhava de dia, estudava de noite, não tinha como fazer estágio porque já estava no último semestre, eu pedi demissão, né, do emprego, fui para a faculdade, fiz um estágio não remunerado na faculdade, né, não tinha mais salário de nada e aí fiz 3 meses não remunerado, só que meu estágio foi tão bacana que eles me contrataram na faculdade, eu fiquei lá fazendo assessoria de Legal. comunicação e tal. Aí, cara, nesse período, eu entrei de cara na comunicação. Trabalhei 5 anos na faculdade, entrei numa agência de rádio comunitária que produzia conteúdo para rádios comunitárias e tal. Produzi até um programa lá que eu mesmo produzia, né, assim, voluntariamente, junto com a minha amiga Gabriela Riot, que faleceu de câncer, infelizmente, aí Pena. tem um tempo. A gente fazia o Maionese Alternativa. Legal. Depois eu desenvolvi o Brocado, que era um programa campanha, né? Que tinha uma campanha que o programa, eu produzi o programa para isso. Eu escrevi uma campanha que era para que as rádios do Distrito Federal
para que tivesse uma lei para que as rádios do Distrito Federal fossem obrigadas por lei a dedicar 20% da programação a artistas locais. Olha aí. Porque afinal, né, concessão pública, né, entre aspas, né, porque todo mundo paga imposto e quem ouve as rádios não vê o seu, né, Comunidade, né? não vê a comunidade refletida nos meios de comunicação. Então eu fiz essa campanha e botava. Eu queria primeiro como iniciativa popular, né? Para dar corpo e tal. Aí assinava, levava para porta de shows para o pessoal assinar e tal. Até que chegou até essa campanha, a gente conseguiu chegar até o deputado Ricardo Vale na época, que apresentou lá, só que como era uma bancada assim bem conservadora nesse sentido de não, porque o pessoal não lia o projeto, né? Porque o pessoal lia assim, campanha para obrigar a tocar rock no rádio por lei. O pessoal, pô, vai ser obrigado a tocar rock qualquer horário? Não, cara. Era um horário, você podia escolher o horário entre 10 e meia-noite, né? Porque senão o pessoal ia rolar. Ele tinha tudo muito específico. Rádio de caráter noticioso e religioso não precisaria tocar. Então, é muito. Assim, eu escrevi assim pensando em tudo, assim. Só que não passou. Aí o que aconteceu? Aí o deputado teve a ideia, ele, alguma assessoria, de antes da gente entrar com a campanha, que o nome da campanha era Toca Meu Rock no Rádio. Antes de entrar com essa campanha, a gente entraria com a campanha da lei que torna Brasília patrimônio cultural e material de Brasília. Vamos entrar primeiro com essa lei, que aí a gente tem um argumento a mais para essa campanha do rock no rádio. Aí a lei do patrimônio passou. E eles esqueceram a do rádio, né? Mas pelo menos serviu para isso, né, cara? É uma coisa que pouca gente sabe. Essa lei do patrimônio cultural e material, o rock de Brasília é Sim. patrimônio cultural e material da cidade. Começou com essa lei que eu Com a lei do produzi rádio. Olha aí, cara. Isso tem importância. E, ninguém fala nisso. e você tá sabendo aqui em primeira mão no Exatamente. O pessoal não MX3. fala, cara. Ninguém lembra de mim aí, que foi eu que comecei esse negócio aí. Vamos falar, cara. Vamos Mas falar. tá tudo bem. O importante é que a lei foi sancionada e essa lei serve. Muita gente fala, pô, essa lei não serve para nada. Claro que serve, cara. Ela é uma lei antes de tudo, argumentativa. Quando você for apresentar um projeto, cara, eu vou apresentar um projeto aqui. E por E quê? tem essa lei. Tem um argumento aqui forte, porque o rock de Brasília é patrimônio cultural e imaterial da cidade. É um puta Isso vale argumento, para cara. vários setores para dar desenvolvimento cultural em todos os setores. Então foi isso. Então eu fiquei no jornalismo aí durante um tempo, né? E chegou um tempo que eu fiquei desempregado no jornalismo também, porque o que acontece? Eu- Teve uma época bem defasada nesse setor que quando me contratavam, eles queriam que eu fosse jornalista, design, social media, e, entendeu? E tudo em um. E o salário lá embaixo, cara. Eu, Se o caramba, não tá salário dando. de um Eu só. acostumado com salário assim de técnico, né? Porque, pô, eu fiz uma faculdade para ganhar menos do que quando eu era técnico, E, né, cara? e técnico elevador é super específico, né, cara? Então, Super é um específico. Eu trabalho. não podia voltar para a profissão porque eu já tô banido desse negócio de manutenção, não posso, né, por causa do problema. Então, cara, aí eu pensei, cara, o que que eu vou fazer agora? Eu mandava currículo, ia para entrevista, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E eu não sei, eu não sou designer, né? Então, muita coisa eu emperrava. Às vezes até começava um certo trabalho, né, na área de comunicação e ficava muita coisa e eu não dava conta. Aí, cara, aí eu fiquei um tempo desempregado, mas mesmo assim mandando currículo, né? O que eu tinha para agora era ser jornalista. Só que eu já tinha atividade musical paralela, né? Assim, com a banda e tal, lançava música. Aí eu pensei assim, cara, quer saber, velho? Eu vou. Enquanto eu não arrumo outro emprego, e ficava esperando um monte de resposta. Não, Bruno, tem um negócio aqui bom para você na comunicação e tal. Vai chegar. Enquanto eu vou esperando isso aí, eu sempre tive pavor de ficar parado, cara, de não trabalhar, sabe? Aquela hiperatividade de querer produzir e tal. Aí eu pensei, cara, eu vou marcar uns shows aqui. Eu já conhecia alguns bares, né, que tinha dado espaço para banda, que eu tinha feito um som e tal. Vou marcar uns shows aqui, para, né?
pra ver o que que acontece aqui. E eu muito nervoso, né? Muito pensando, pô, como é que eu vou tocar, né, velho? Assim, tal, do nada. Mas é pior do que ficar parado, né? Então, vamos lá e treinei umas músicas. Vou marcar uns shows aqui esse mês pra conseguir pagar as contas. Até hoje. Até hoje, cara. É porque aconteceu o lance do hiperfoco, né? Aham. Marquei aqui, agendei e tal, tal. Pô, Tá tocando até hoje. aí a música foi entrando, foi sumindo as outras coisas assim. E hoje, cara, eu vivo integralmente só de música. Caraca, e tem quanto tempo isso? Isso, pra, pra eu ficar só na música desde 2017 pra Cara, 18, assim. é uma carreira já, cara. É, já, só na música, né? Antes eu já gravava, né? Já produzia música autoral e tal. Fazia alguns sons aqui, outro ali e tal. Mas a minha agenda mesmo veio quando eu. Porque quando eu tô focado numa coisa assim, eu me jogo, cara. Tipo assim, eu posso ser um autodidata. Infelizmente, não tenho nenhum orgulho de falar isso, porque, cara, eu já tentei ter aula de violão, de guitarra. E acontece a mesma coisa que quando eu estudava na escola, sabe? Não prestava atenção, a professora ia falar, prestava atenção na roupa, na hora da prova era um desastre, entendeu? Bicho, era uma luta, cara, era uma luta esse negócio. Eu consegui estudar assim muito sozinho, focado assim porque na aula eu não conseguia aprender nada. E e a aula mesma coisa, cara. Violão, eu consegui aprender na época com meu amigo Robson, né, da Dynamo Z, que é o baixista, ele, pô, me dava umas revistinhas lá e tal, e eu tentava aprimorar meus conhecimentos, né, de violão assim, com aula e infelizmente não entrava, não conseguia fazer exercício. Só que a prática do ter que ir pra rua tocar, aí eu fui tentando melhorar, muito treino, né? E, e como eu ouço muita música desde sempre, eu consigo, a única coisa que eu consigo armazenar na cabeça é música, letra, né? Os acordes, eu consigo armazenar música, eu consigo. Só isso também. Agora, eu não uso, não posso usar o tablet, né? O negócio assim, porque senão eu fico ali focado ali, fico prestando atenção no pingo, no i, no negócio, na clave, não sei o quê, entendeu? Aí já era, aí fica coisa totalmente desconcentrada. Então, aí eu eu tenho que tirar isso aí. Eu não uso, né? Nunca usei isso aí, porque. Sem nenhuma muleta ali pra te Não, ajudar. não dá, não dá. Não dá. Cara, e eu. Show. Primeira vez que eu vi o teu show foi lá no Motor Rock. Tu viu, né? E eu vi, cara, e eu Bruno fiquei, eu falei, César. caraca, bicho, esse é o Bruno Z. Eu já tinha ouvido falar teu nome da música autoral. E, cara, eu achei impressionante, porque tu falou assim. Lance da aula, né? Eu não me conectava ali com a aula do violão. Mas tua presença de palco é sinistra, cara. E aí eu É. falo, cara, esse lance de você ter se jogado, né, direto no ringue da Sim, rua. sim, no ringue da rua. Olha o que que se aprende, cara. E presença de palco que você tem. E só pra galera saber, o show que eu vi do Bruno era um show para músicos, que é a canja do Motorrock. Que é pior ainda, né, cara? Que é o E só pior tem show que músico tem. sinistro lá, né? Só um músico cabuloso, a E a galera, canja assim, do Marcondes lá é terrível. É terrível de bom, é né? terrível de bom, Música. cara. É assim, eu até falei pro Adelson, um abraço pro Adelson do Som da Mãe, que aliás você tá Pô, aqui por abraço, causa dele. Adelson. Adelson é meu querido. Eu falei assim, cara, não parece aquela coisa do Rio de Janeiro, o samba do trabalhador, porque que o samba do trabalhador é o samba dos Sim, músicos, sim, né? E é é na verdade. segunda-feira. É, na segunda-feira é o E do o rock. Motor Rock, a canja do Motor Rock é na segunda-feira e tá cheio de música. E a presença do palco do Bruno com aquela plateia e fez a galera levantar, cara. Pô, que bom, cara. E olha que eu sou um cara tímido, hein, cara. Tímido pra Fiquei caralho. impressionado. Bicho, eu sou muito tímido. Mas dependendo do. Quando eu tô no palco, né? Aí eu tenho que. Aí abre, ó. Dependendo, porque tem vezes que eu fico meio travado, mas a timidez é muito grande. Mas é a música, né, cara, toma conta, né? É. Ela entra dentro da gente. Tanto que eu tenho alguns trabalhos que eu tenho que me jogar mesmo
para eu conseguir fazer direito. Tipo, eu tenho um tributo ao The Smiths, que é uma coisa bem específica que eu tenho que. Você cantou The Smiths lá. Foi? Pois Foi. é. Então, eu tenho que. É uma das. Para mim, é a minha banda, assim, talvez a que eu mais gosto, assim. Muito massa. E Aliás, eles lançaram um CD sinistro, né? Recentemente. O último CD deles, o último álbum deles, The Smiths. Cara, eu nunca. Fazia muito tempo que eu não escutava um disco de uma banda das antigas tão forte assim, cara. Eu esqueci o nome do disco, mas. eles lançaram alguma coisa? Eles lançaram um álbum bem recente, cara. E aconselho você a escutar. Aconselho você a escutar É, também, porque é uma das melhores coisas da música recente pop. pô, que massa. Você tem um bom gosto, né, cara? Quando você falou ali que Radiohead, o cara quer me ganhar, ele fala Radiohead. É aqui no É a, braço. é a senha. Que bom, cara, que bom. E que mais que você tem um tributo ao The Smiths? Cara, eu tenho, assim, durante esse tempo porque como eu ouço muita coisa e gosto de muita coisa, graças a Deus na minha carreira, assim, eu tento tocar o que eu gosto. Eu gosto de muita coisa, então agrada muita gente. E no meus cases aí de tributos, por exemplo, eu tenho vários produtos para entregar para o público, né? Eu faço voz e violão, aí faço voz e violão MPB, rock nacional, mais misturado. E tenho os formatos com banda também, MPB, rock nacional. E tem os tributos específicos. Atualmente eu estou com tributo ao The Smiths, que é o Silvas. Legal. Tô com tributo Legião Urbana, que é o Legião Z. É um tributo que eu amo Legião Urbana, né? Você tocou Legião lá também. Só que é um tributo que eu gosto de pegar músicas muito pouco tocadas aí pela galera, porque Isso. a discografia da Legião Urbana é uma coisa impressionante, não tem música ruim, não tem letra ruim, então acho que merece é, exaltar essas músicas ao vivo também. Porque a gente só fica martelando Mais em nos duas, clássicos, três, né, né? e tal. Então, a Legião Z, o objetivo dela é isso, é tocar os clássicos também, mas colocar no meio músicas assim que tem Lá, certeza que nenhuma banda cover toca. lá do Z. Lado Z, exatamente. Por isso Legal. Legião Z. Aí eu fui desenvolvendo umas ramificações, né? Tem o tributo Legião Urbana com Legião Z, tem o Barão Z, foi formado atualmente com Eduardo Leite, Nossa. guitarrista do antigo Carne Crua, que é uma banda clássica aí do tributo Barão Vermelho. A gente fez o Barão Z, que é tributo Barão Vermelho e Cazuza. E tenho também, junto com a mesma formação do Barão Z, tem o Pobre Brasília, que é um tributo Ira, uma coisa mais específica ainda, né? Acho que é o único tributo Ira que tem no Brasil. Bota fé, cara. Aí, e tem também um tributo que tem muito tempo que eu tenho ele, acho que é o meu tributo mais antigo, que é o tributo Belchior. Aí sim, É cara. um tributo, talvez é um artista assim que eu mais amo na vida. Cara, aí sim. Aí tá falando minha E- língua. Tu gosta de Belchior? Ah, tá doido, Pô, cara. cara, aí, o cara gosta de Belchior e Radiohead, é muita, né? Atravessa todo o universo. Quero ver esse teu tributo aí, cara. Tributo Belchior é. Aliás, eu tô fazendo uma versão do Belchior, cara. É. É. Sujeito de sorte, mas um pouco diferente. Pô, que massa, cara. Você sabe que às vezes eu toco essa música Sujeito de Sorte, tem uma hora que eu emendo com High and Dry. Aí sim. Olha aí, Dá pra cara. emendar, tem as mesmas notas assim, dá pra fazer um Que negócio legal. maneiro, velho. Eu não tinha pensado nisso. Depois eu vou te mostrar, aí Que você vai louco. fazer também, vai ficar bacana. Que louco. E tem esse tributo Belchior também, né, que eu costumo fazer tanto em formato acústico quanto com banda, e inclusive em breve vai ter um tributo Belchior, e 8 anos sem Belchior a gente vai estar realizando ele lá no Bar do Careca, dia 30 de abril, 30 de abril, Bar do Careca. Tributo ao tributo Belchior. Belchior, 8 anos sem Belchior. Puta, esse cara aí. Olha aí, ó. Faz Tem uma falta. tatuagem aqui, cara. Demais, cara, demais. Bruno, além desse show, próximos projetos aí. Você tá lançando o Vinho Dias de Chuva. Vinho e Dias de O Chuva, que mais que você tem aí no cara. panorama? 20 Dias de Chuva, meu último lançamento aí, a última música aí que a gente deu
né, uma roupagem, né, bem bacana para ela. Tem o clipe, tá no meu canal do YouTube, Vinho Dias de Chuva, clipe também produzido aí pelo Roberto Mendes. Participações aí no clipe dos meus amigos Robson Gomes, Crisanto Reis, é, Dudu Lama, também é design da capa do disco, e tem o Ulisses França, meu afilhado também, e a Gisele Medrado nos vocais. E essa música também conta com a fotografia aí da capa do single, minha amiga Viviane Macedo. Uma belíssima foto, cara. Foto linda, né, cara? Ela é É. maravilhosa. Vivi, muito obrigado aí, né? Só pessoas sensíveis da arte aí participando comigo, ainda bem, nesse lançamento do 20 Dias de Chuva e a gente, e em breve tem mais lançamentos aí, cara. Eu já tô engatilhando mais uma música, mais um single aí depois do 20 Dias de Chuva. Massa. Quem quiser ver o clipe, cara, onde é que procura? Procura aí no meu canal do YouTube, né? Aproveita, se inscreve lá, deixa um joinha, faz um comentário e tá lá. Tá lá já no destaque do canal. 20 Dias de Chuva. Ouça, compartilhe. E tem lá tudo lá. Tem os outros clipes também. Tem o clipe Cervejas Baratas, que eu. Aliás, esse nome é maravilhoso, cara. Cervejas baratas. Cervejas Baratas é uma música que eu fiz que é uma ode às cervejas baratas, né? Não que eu beba cerveja, mas Pô, é porque já salvou a gente de muita coisa, né, é cara? verdade. E não devemos cuspir no prato que. Não, jamais. Essa Ou música, na garrafa que a gente tomou, né? essa música fala justamente sobre isso. É um clipe também meio legal, que conta com a participação uma galera bacana aí de Taguatinga, feito lá na. O clipe foi gravado na Galeria Olho de Águia, lá em Taguatinga. Cara, Espaço cultural maravilhoso. bom, você tem uma música chamada Cervejas Baratas, mas você faz cervejas altamente sofisticadas, cara. E quem Ah, quiser conhecer tua cerveja, onde é que cara, procura, cara? então, essa cerveja aí, tem até que falar, ó. É até bom se tocar no assunto. Quem faz não sou eu, hein? Quem faz essa cerveja aí é a galera do Estúdio Rock Pub lá em Braslândia, cara. Eles têm Olha um aí, estúdio velho. maravilhoso. Não é um estúdio, é um pub, né? Só que era um estúdio antigamente e eles transformaram o estúdio num pub. Então lá é um antro cultural maravilhoso, lindo. Lá, você quer ir num pub inglês, vai lá em Braslândia, lá é o verdadeiro pub inglês do Cerrado, E os cara. caras fazem E cerveja, cara. faz cerveja lá, cara. Lá é maravilhoso. Lá os artistas são tratados assim maravilhosamente. Tem camarim, tem tudo, tem tudo lá. Não precisa levar nada de equipamento. Lá já tem tudo. Só leva o instrumento e o. Tuf. Se quiser levar o cabo, lá é maravilhoso lá, cara. E E aí, eles fazem cerveja. O que que acontece? Eles fazem cervejas artesanais, tem as cervejas populares lá para vender, mas eles fazem as artesanais em homenagem a alguns artistas. E eu fui um dos contemplados aí, fiquei feliz, cara, vai, por é ter uma uma honra, cerveja. cara. Já posso morrer, porque tem uma cerveja aí com meu nome. O cara se contenta com isso, né? Tá bom demais, né? Bom, é uma bela homenagem, mas É, longa vida à música e Bruno Z, cara. e é de café aí, ó. Cerveja. Maravilha. Quem quiser provar, inclusive, cerveja tá à venda aí no Bar do Careca e lá no Estúdio Rock Pub também. E quem quiser comigo também, tá aí disponível. Vai chegar uma nova safra aí, ó. Only Gold. Maravilha, Bruno. Eu sugiro então que você vá experimentar a, Olha, o a, merchan hoje foi bom, hein? a cerveja do Bruno lá no show do Belchior. E combinação perfeita, né, cara? Belchior e cerveja. Belchior e dias de cerveja. Exatamente. Bruno, cara, Que honra, obrigado. cara. Eu que agradeço. Obrigado. Vida longa aí ao MX3. Parabéns pelo trabalho. Você não sabe o quanto eu fico feliz quando eu vejo pessoas chamando a galera para expor o trabalho, porque é tão difícil, né, cara, a gente tá em alguma mídia de alguma forma, né, assim, e agora esse lance de podcast, vocês têm um trabalho muito importante, que continue, e eu só desejo vida longa e parabéns e muito obrigado pela honra de vir aqui falar sobre o meu trabalho. A honra é nossa, meu cara. Aqui é um espaço democrático, plural e musical. Valeu. E cervejístico. E cervejístico. Este é o MX3 com Bruno Z, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Eu sou Eduardo Pastore. Tchau. Massa.